Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos irmãos que estão aí conosco, através do YouTube, o canal AD Colheita Oficial, e também estão ligados na rádio web AD Colheita. Nosso abraço, uma ótima noite a todos, em nome de Jesus. O Diácono Robert deu abertura aqui no culto desta noite, Deus abençoe. E nós vamos, na sequência, nós estamos estudando desde quarta-feira sobre lições na vida de Neemias. Neemias foi um reformador, foi um reconstrutor, né, que nós começamos a falar quarta-feira, quando o povo de Israel foi levado cativo, ficou alguns em Jerusalém, Judá, mas as cidades foram destruídas, os muros foram derribados e muita coisa aconteceu. E Neemias, vindo um dos seus irmãos lá de Judá, até Suzã, a fortaleza onde Neemias trabalhava de copeiro do rei Artaxerxes, a Bíblia nos diz que ele perguntou a Anani como que estavam os nossos irmãos que ficaram, que livraram do cativeiro, mas ficaram. Ele diz que estavam num estado de miséria, de desprezo, de sofrimento, os muros foram derribados, as portas derribadas, e tudo destruído, estavam em estado de calamidade, de miséria. E Neemias, quando soube daquela notícia, a Bíblia nos diz que ele não ficou, como se diz, como muitos, eu vou largar de mão de tudo, vou abandonar tudo, diante da dificuldade que ele estava enfrentando. Neemias deixou-nos algumas lições a esse respeito, sobre esta trajetória. A primeira lição que nós estudamos quarta-feira passada foi que Neemias não deixou-se dominar pelo desespero e pelo pavor. É o que muitos nos dias atuais têm se levado. Ou seja, quando nós deparamos com a dificuldade, deparamos com a adversidade, a tendência nossa é entrar em desespero e entrar em pavor. Isso não é aconselhável. Neemias, ele não entrou em desespero e nem em pavor. Ele não deixou se dominar, mas ele agiu. Então, a primeira coisa foi: não deixe se dominar pelo desespero e o pavor. Segunda lição que Neemias nos dá, está no capítulo de número 1, versículo de número 4, aonde a Bíblia nos diz que Neemias, olha aí, capítulo 1, versículo 4 de Neemias: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Segunda lição de Neemias foi o quê? Oração e jejum. Foi duas decisões que Neemias tomou, onde só resta uma coisa: orar e jejuar. Para que ele ia orar e jejuar? Para Deus abrir a sua mente, o seu entendimento, para saber qual decisão ele iria tomar, qual o rumo, qual a forma que ele ia usar para poder ajudar o seu povo, que estava em estado de miséria, estado de calamidade, de desprezo, estava em desprezo total. Qual seria a forma, já que ele estava no palácio do rei Artaxerxes, em Suzã, a fortaleza. Estava longe de casa também. E agora, com essa notícia, alguém precisava tomar uma decisão. Alguém precisava fazer alguma coisa. E foi justamente Neemias. Veja bem, vamos voltar à reação de Neemias quando ouviu as notícias sobre o povo em Jerusalém, que está em Neemias 1 e 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Vamos perceber aqui, meus queridos, que Neemias, após a reação natural, chorar e lamentar, ou seja, é uma reação natural do ser humano. Quando você fica sabendo de uma notícia ruim, de uma notícia triste, a tendência nossa é chorar, é lamentar, devido ao fato que aconteceu. E Neemias, na primeira situação, teve a reação de chorar, né, de lamentar o que estava acontecendo, mas não se entregou. Depois ele partiu para a ação. Qual era a ação? A ação é jejum e oração. Ou seja, eu lamentei, eu chorei,
Eu senti a desgraça, a miséria que o povo estava vivendo, o desprezo que o povo estava vivendo ali em Jerusalém e Judá, e agora eu precisava de uma reação. Meus queridos, quando nós ficamos sabendo de alguma coisa, nós temos que entrar em ação ou ter uma reação, e foi o que Neemias fez naquele momento. Ele jejuou e orou, buscando o quê? Estratégia em Deus para a situação do seu povo. Ele não criou as suas próprias estratégias. Ele não criou os seus próprios métodos para poder, como que eu vou fazer para tirar o povo, para ajudar o meu povo que está desprezado, que está sofrendo, que está em estado de miséria. Como que eu vou fazer? Qual deve ser a minha reação? Ele diz, eu vou orar e vou jejuar. E quando nós oramos e jejuamos, meus queridos, Deus revela-nos. Lembra de Daniel? Daniel sempre, Deus estava revelando segredo para Daniel. Mas você vai olhar no livro de Daniel, que Daniel, desde o capítulo 1, você vai ver Daniel sempre interagindo com Deus, Daniel não se misturando com os manjares do rei, Daniel sempre em oração, sempre em consagração a Deus. E quando Daniel precisava de Deus, Deus estava pronto. Sabe por quê? Porque quando Deus precisava de Daniel, Daniel estava pronto. Tem muitos crentes que Deus precisa dele e ele não está pronto e diz não para Deus, ou vai enrolando, como se acha que esteja enrolando Deus, e Deus não se enrola. Ele vai, não, tá. Daniel não era assim, nem Neemias. Neemias falou, não, eu vou jejuar, vou orar e Deus vai me dar estratégia. Deus vai me dar direção, Deus vai me dar um rumo e eu vou agir segundo a direção de Deus. Então assim, foi o que Neemias fez. Ele jejuou buscando orientação, estratégia de Deus para a situação do povo. Provavelmente você viu que ele confessou, Deus, nós pecamos contra ti, o meu povo pecou, eu pequei, todos nós pecamos, estamos errados, por isso que nós estamos recebendo o que está se acontecendo, tudo que estamos vendo é consequência de pecado, é consequência de algo que foi plantado, que foi semeado, e agora chegou o momento de colher. Mas Deus, segundo as tuas misericórdias, poupe o teu povo, poupe Israel, poupe Judá, poupe a minha família, nós pecamos. E ele começou, primeiro, confessando os seus pecados, o pecado da nação, o pecado do povo, para depois ele pedir a direção de Deus no que ele iria fazer. Veja bem, ele sabia que a situação do povo era muito urgente, porque quando fala que o povo estava em desprezo, que o povo estava, olha para você ver, olha como que o coração de Neemias sentiu. Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas. O muro era o quê? Proteção da cidade. A proteção do povo estava destruída, as portas destruídas, o muro fendido. E agora eles estavam em estado de desprezo e de miséria. E Neemias, agora eu preciso de estratégia, eu estou de serviço, estou longe de casa, estou numa terra estranha também. E como que eu vou largar o rei se o rei não me liberar? Então Neemias fez tudo no mundo espiritual, entrando em ação, orando e pedindo, porque o negócio era urgente, meus queridos. O negócio não era para daqui 2 anos, 3 anos, não era para um mandato, 2 mandatos de um prefeito, de um político que fosse, não. O negócio era urgente, porque o povo estava para morrer, o povo estava sofrendo, o povo estava em estado de miséria, de calamidade. E agora Neemias vai para a oração e para o jejum. Veja bem, ele sabia que a situação era muito difícil e que ultrapassava os seus limites e forças naturais. Ele pensou assim, o problema que eu tenho para resolver, as forças minhas e do povo não dá.
Eu não tenho como. É igual nós estamos enfrentando hoje, só com a força humana nós não vencemos, não. O povo precisa se voltar para Deus, igual Neemias voltou. Saiu do. Ele estava dizendo assim, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, saiu do limite, saiu do nosso alcance. Não tem como socorrer Israel, não tem como socorrer Jerusalém, não tem como socorrer Judá. Saiu do limite, saiu do nosso alcance. Mas existe um Deus no céu que pode mudar a situação. Era o que Neemias. E ele disse, a única coisa que eu posso fazer é orar e jejuar, e Deus vai me mostrar o que eu faço. O problema nosso hoje, meus queridos, é que nós não buscamos direção, estratégia de Deus. Nós pensamos uma coisa, vai ser assim. E não é assim. Nós precisamos buscar. Opa, brilhou aqui, ó. Abriu uma coisa que abriu para uma brecha. Porque nós temos que pedir o que? Deus, me dá direção. O que eu faço, Deus? O que eu faço? Neemias fez isso. Ele podia largar o serviço, chegar lá, rei, eu vou pedir conta. Me dá o meu aviso aí. Agora cumprir aviso é 30 dias. E o negócio era pressa. Deus me dá direção, me dá estratégia. E ele viu que ultrapassou os limites, ultrapassou as forças naturais, e ele precisava de forças sobrenaturais para ajudar ele a resolver o problema. É igual hoje. Hoje, meus queridos, todo mundo pensa, não, vai vir isso, vai vir aquilo. E ninguém está pensando, é poucos que estão pensando em recorrer em Deus. São poucos. E os que estão recorrendo em Deus, estão impedidos de buscar o Senhor. Estão impedidos de buscar a Deus. Nós estávamos chegando aqui na igreja, aqui agora, pessoas chegando, afadigada, precisando de ajuda, socorro. Porque o socorro, o socorro do ser humano, é Deus. É lógico que existe algum uma pessoa que pode interagir com a pessoa, estar junto com a pessoa, dar um conselho, ajudar, mas o socorro vem de Deus. E Neemias diz, as forças naturais não dá. Desta maneira, clamou ao Senhor, buscando força, estratégia e capacitação para realizar o necessário pelos irmãos. Deus, estou numa tarefa, não sei como vou fazer. Eu nem sei se eu sair daqui e chegar lá, qual vai ser a situação que eu vou encontrar. Já que o meu irmão já disse que o negócio lá está destruído, o povo está no estado de miséria, sofrimento, angústia, de dor. Então eu preciso que o Senhor me capacite, me dê estratégia. Como que eu devo fazer? Como que eu devo me comportar para ajudar os meus irmãos que meus queridos, Neemias estava comprando um abrigo, não era nem para ele. Era para os seus irmãos, para a sua família. Neemias, eu vejo aqui, é aquele tipo de líder que não pensava só nele. Ele não pensava, os outros que se viram, eu vi no meu aqui, beleza, opa, beleza. Não, Neemias, ele estava bem, copeiro do rei, no palácio. Eu poderia ficar quietinho, não. Eles caçou, achou. Procurou, achou. Ele está recebendo o que eles merecem, mas não. Quando ele confessou para Deus, eu acho a coisa tremenda aqui na vida de Neemias, é que ele trouxe a culpa para quem? Para ele também, para si próprio. Nós pecamos, Senhor. Eu, o seu povo, pecou. Por isso que eu estou aqui. Então o Senhor me ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa pelos meus irmãos. Eu preciso fazer alguma coisa pelo seu povo que está lá em sofrimento. Depois, quando falou ao rei novamente, novamente orou para que o seu pedido fosse concedido. Agora, Neemias teria o quê? Que ir até o rei Artaxerxes, pedir bênção. Outra coisa que eu vejo aqui, tremenda, Neemias era o quê? Responsável.
Neemias era responsável. Por que responsável? Ele podia chegar lá e falar assim, ó, eu estou saindo e pronto, me dá. Mas não tinha como. Neemias era responsável. Olha para você ver que ele foi lá falar com o rei, capítulo 2, pediu o rei. Antes ele orou a Deus, depois ele foi lá falar com o rei. Capítulo 2, versículos 4 a 6 de Neemias, ele vai falar, e vai orar novamente. Ele vai orar, vai pedir a Deus novamente, depois que ele fala com o rei Artaxerxes, ele novamente vai falar com o rei. E nós vemos, meus queridos, aqui, que Neemias, ele era submisso. Ele tem Deus acima dele, mas ele sabia que ele tinha um superior aqui na terra. Ele estava debaixo de ordenança do rei, e agora ele precisava falar com o rei. Então, veja bem, depois, quando falou ao rei, novamente ele foi orar. Neemias 2, 4 a 6. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltará? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Que coisa, né? Ele, pensa bem, ele podia fugir, né? Não podia? Ele podia ir lá e falar, não tem que prestar obediência. Não, rei, é o seguinte, minha família está em sofrimento, meus irmãos estão em sofrimento, os muros de Judá foram destruídos, está fendido, as portas foram arrancadas, e o meu povo está em desespero, o meu povo está em desprezo lá. E não tem, e coube a mim fazer alguma coisa. Mas antes ele chegou, engraçado que ele chega no versículo 4 e fala: rei, o rei me disse, que me pedes agora? Ele pediu. Antes dele pedir, o que ele fez? Orou. Aí eu orei a Deus, para Deus trabalhar no coração do rei. Irmão, a gente tem que pedir a Deus para trabalhar até no coração das pessoas em nosso favor. E às vezes nós amaldiçoamos as pessoas, aquilo lá não presta, aquilo lá é um tranqueiro, aquilo lá é isso, é aquilo. E aqui ele nos dá uma aula. Aí o rei falou para ele, ou seja, aí ele falou para o rei: rei, se é do agrado do Senhor, do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, eu peço, Senhor, que me envie até Judá, Jerusalém, para ajudar os meus irmãos. Quanto tempo vai durar? Aí, como que você vai saber? É uma obra que você não sabe quanto tempo vai durar, ué. Eu vejo aqui, Neemias teria que correr contra o tempo, porque o rei marcou um tempo para ele voltar. Vamos supor, 2 meses, daqui 2 meses você tem que voltar. Irmão, você reconstruiu um muro. Rápido. Porque reconstruir é mais difícil do que fazer. Quem é pedreiro sabe que você pegar uma casa para reformar é mais difícil do que você pegar uma casa para fazer. Não, pastor, é só reformar, mas dá mais trabalho do que fazer uma nova. E Neemias aceitou. Então veja bem, você tem um tempo. Se nós lermos o livro de Neemias, nós vamos perceber, irmãos, as atitudes de Neemias são baseadas em direcionamentos de Deus, por meio de jejuns e oração. Todo o livro de Neemias. Neemias trabalhava com Deus, oração e jejum. Não fazia nada fora da direção de Deus. É uma aula que Neemias nos dá para o tempo que nós estamos vivendo. Você não vai ver o Neemias
amaldiçoando o povo que levou o cativo, fugiu. A Babilônia, você não vai ver ele amaldiçoando aquele povo, você não vai, que povo miserável. Não, ele dá uma aula para nós aqui. Deixa eu ir lá, eu preciso de ajudar o povo. E tudo que ele ia fazer, direcionado na vontade de Deus. Essa é a segunda lição que podemos tirar dessa maravilhosa passagem bíblica. O homem que colocava a sua vida a serviço de Deus e que segue direção apontada pelo Senhor, o que segue a direção apontada pelo Senhor, obterá sempre o melhor. Então, Neemias nunca fez nada sem pedir direção para Deus, sem pedir direção para o Senhor. Às vezes tem gente que tem medo de pedir, pastor, eu vou, ora, irmão, ora a Deus. Mas pastor, se eu orar a Deus e Deus falar não, a pessoa está com medo de perder. Ela não vai perder se Deus falar não, ela vai ganhar. Só que o medo, pastor, eu estou pensando em namorar com aquela moça lá. Ô irmão, ora a Deus, pede direção para Deus. Mas ela é bonita, mas ora a Deus. Mas se eu orar e Deus falar que não é, se ele falar que não é, ué. Ou você vai querer continuar com a Dalila? É porque vai ser uma Dalila na sua vida. Então a pessoa tem medo. Neemias não tinha medo de orar. Deus, vai ou não vai? Vai, não vai. Os homens de Deus que obteram sucesso, vitória, foi sempre consultando a Deus. E Neemias é um deles. Veja bem, confiança e obediência são dois ingredientes fundamentais na vida de Neemias. Confiança e obediência. Ele confiava em Deus e obedecia. Portanto, que os irmãos vão ver mais à frente, que quando ele está lá fazendo o muro, surgem alguns, como se diz, empecilhos. Surgem opositores da obra, igual surge hoje, opositores da obra. Isso não é novo não, isso é antigo. Opositores da obra. Começou a opor. Neemias brigou com eles. Neemias comprou uma arma, comprou alguma coisa, falou, deixa eles, deu aquele, vinha, mete bala. Não. Neemias sempre orava e pedia a direção de Deus. Então veja bem, confiança e obediência são dois ingredientes fundamentais para todo aquele que deseja ter uma vida abençoada, próspera e feliz. Esses dois conceitos são interligados, ou seja, confiança e obediência são interligados, um depende do outro, um vive pelo outro, quando nós temos confiança e obediência. Não é possível haver demonstração de confiança sem obediência, nem é possível obedecer a Deus sem confiar plenamente que Ele tem o melhor para nós. Neemias orou, jejuou, depois a direção que o Senhor lhe deu, ele obedeceu. Aí Deus fala, Deus deu a estratégia. Vai, faz assim, 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 assim. E quando chegou na hora, Deus aprovou. Eu sempre gosto de usar aqui, fazer uma analogia de algo, é igual quando a pessoa vai construir uma casa, ele comprou um terreno, vai fazer uma casa, aí o engenheiro vai lá, faz a planta da casa, né, leva lá nos órgãos de competência da cidade, paga tudo, aí, quando está construindo a casa, rapaz, eu queria mudar esse banheiro aqui, não dá certo aqui, põe ele de cá para mim, aí muda, sem mudar, a planta. Porque se você for mudar alguma coisa, você tem que mudar a planta toda. Aí ele não muda. Aí quando acaba a casa, tudo prontinho, vai pedir o alvará para funcionar. Mas aqui está fora. Você não obedeceu as regras. Você não obedeceu a planta. Assim é Deus. Deus direciona um caminho para nós e nós vai. Mas de repente nós achamos algo mais fácil no meio do caminho. É por isso que Deus falava para Josué. O que Deus falou para Josué? Na minha lei, medita de dia e de noite. E dela não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. E nós temos tendência de desviar para a esquerda ou para a direita.
Porque no meio do caminho nós encontramos algo que parece mais fácil, é aquele negócio, atalho. Eu já perdi em atalho que os outros mandou entrar, fiquei perdido lá na serra. Os outros falaram assim, é 15 minutos, os 15 minutos deles virou 3 horas. E eu ficava andando igual barata tonta em volta da serra, e já preocupado, estava eu, a Natália e um dos meninos, e já estava escurecendo, falei, meu, e como nós vamos embora? Então, existem às vezes momentos que a gente vai querer pegar um atalho para tornar mais fácil, sai mais difícil. Neemias não fez isso não, Neemias falou, Deus traçou isso aqui, é isso aqui. Mas, pastor, tem leão no meio do caminho, não tem problema. Se Deus traçou o trajeto, é porque Ele vai dar vitória sobre o leão. É porque Ele vai dar vitória para nós vencermos o leão. Então Deus permitiu, está permitido, pronto. Vai em frente, não importa o que tem pela frente. É igual hoje. Hoje nós temos pela frente o vírus. Pensa bem, se todo... eu não vou na igreja, não. Eu não vou fazer nem live. Ah, não, credo, eu desanimei. Ah, não. Será que Deus existe mesmo? A pessoa chega até a ficar nesse ponto. A ficar assim, mas Neemias não ficou titubeando entre dois pensamentos, não. Veja bem, vamos mais. Ele recebe do Senhor a direção em seu espírito. O Espírito de Deus falando diretamente ao espírito do homem. Que coisa, né? É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, eu estou orando e Deus pode falar comigo em espírito. Você está orando e Deus pode falar com você na oração, quando você está orando em espírito. Por isso tem gente quando ouve uma voz assim, ó, abençoa minha obra. Pensa bem, assim, quando o Espírito, é lógico que Deus pode fazer isso, falar assim, ó, meu servo, o que você tem no bolso aqui hoje no culto, põe na salva. Aí ele sai, não é de mim, é de mim. Isso está queimado. E Deus às vezes quer abençoar a pessoa. Abençoa a minha causa, que eu tenho coisa maior para a sua vida. Eu estou ouvindo vozes, não pode. E nós perdemos, Neemias não tinha essas dificuldades. Ele sabia discernir quando era Deus. Né? Quando era Deus. Não é quando não é Deus, é quando... se você não tem dinheiro, dá a sua aliança. Se você não tem dinheiro, dá o seu celular. Aí tem... aí abre a boca, não dá para entender. Aí as pessoas abrem a boca e choram, aí dá. Aí confunde a voz de Deus. Deus está trazendo a paz para ele, está correndo. Então, Neemias não tinha dificuldade em entender e compreender a voz de Deus. Não tinha. Ele sabia discernir a voz de Deus. Mas por quê? Vivia oração, jejum e dependência de Deus, dependência do Senhor. Não foi preciso nenhuma experiência sobrenatural, visão de anjo, revelação profética. Não. Foi Deus falando, não foi preciso de ninguém ir lá. Não, é igual hoje. Tem gente que vem profetizar para a gente, coisa que já está na Bíblia. Não temas que eu sou contigo, mas eu sei que Deus comigo já falou e está na palavra. Neemias não teve nenhum que chegou lá. E os que chegavam, ele fala, Deus não está nesse negócio não. É por isso que hoje tem gente sofrendo aí, atrás de profeta. Neemias não, quem falava com ele era Deus, falava no espírito dele. Falava na alma, na mente dele, Deus falava com ele. Faz assim, Neemias, assim, assim. Agora, para você discernir a voz de Deus como Neemias discernia, tem que ter muita sensibilidade, né? Tem que ser sensível à voz de Deus. Tem que ser sensível, porque um momento de que você desviar um pouquinho a mente, você já perde o contato com o Senhor. Elias, eu fico pensando, Elias estava em depressão lá na caverna, lá debaixo do pé de zimbro. Mas quando o vento passou lá na porta da caverna, o terremoto passou na porta da caverna, e o vento passou na porta da caverna, Elias teve discernimento. Não é Deus não. Por quê? Por mais que a gente esteja doente, mas nós conhecemos o Deus que nós servimos.
Eu posso estar lá na cama, morrendo, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E esses homens tinham esse negócio com eles. E é o que nós precisamos de ter. Neemias nos dá uma aula de obediência e uma aula do quê? De sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Enquanto estava, olha para você ver, quantos que levantou para falar contra ele? Tobia, Gesem e Sambalate. 3 contra ele, perturbando a mente dele, para ele largar. Mas ele ouvia só uma voz, a voz de Deus. Hoje é assim, mas fulano falou, eu não quero saber o que fulano falou não, eu quero saber o que Deus falou. Deus falou? Está falado. Se Deus não falou, meu filho, mas o profeta falou, que profeta? O profeta lá, o profeta. Não, eu não quero saber. É lógico que Deus usa servos dele em profecia, eu acredito, mas espera aí, vamos lá para a palavra. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu ainda ouço a voz de Deus. Eu tenho sensibilidade. Para você ter uma ideia. É gostoso. Eu gosto demais daquela passagem. Capítulo 14 do livro de 1 Reis. Quando Aías era um profeta que já estava cego de idade, de velhice. Escureceu as vistas, não enxerga mais. Ele não enxergava fisicamente, mas espiritualmente ele falava com Deus e Deus falava, está chegando gente estranha na tua casa. Está chegando a mulher de Jeroboão, está chegando na tua casa. Porque o que manda, meu filho, é a sensibilidade de nós estarmos ligados, de termos sensibilidade de ouvir, de ser sensível a ouvir a voz de Deus. Engraçado que tem tanta gente ouvindo tanta voz, né? E não ouve a voz de Deus. Neemias trabalhava ouvindo a voz de Deus. Vamos aqui para nós encerrarmos hoje. Isso mostra que não é preciso você esperar um profeta te dizer o que fazer, nenhuma revelação especial de Deus para que você possa seguir em frente e enfrentar a adversidade. Você não tem... tem gente, eu fico pensando, tem gente, já chegou gente para mim, para mim orar para ele, ou para ela, e depois que eu orar, a pessoa falava assim, você viu alguma coisa? Eu falei, você pediu para orar. Eu orei, agora ver coisa eu não vi não. Hein? Porque acostumaram tanto com os profetas ambulantes, né? Com os profetas que ficam peregrinando para aqui e para ali. Eu pensava que você via as coisas. Neemias não precisou disso, de vir profeta, de vir não, porque ele falava com Deus e Deus falava com ele. Deus falava com Neemias. A maneira que o Senhor usou para direcionar Neemias é a maneira mais usual de Deus, falar conosco hoje em dia também. O Espírito de Deus fala no nosso espírito e em nosso coração, guiando-nos no caminho certo. Então, quer ouvir a voz de Deus? Dê lugar para o Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito de Deus. Você pode, às vezes, estar de madrugada orando lá na sua casa e na oração, o Espírito de Deus falar com você. Te mostrar alguma coisa, te revelar alguma coisa. Esteja atento ao que o Senhor tem direcionado a você fazer. Ouça o que o Espírito está falando no seu coração, cada dia. Cada culto que você é ministrado, cada vez que você lê a palavra, Ele sempre quer te guiar no caminho certo. Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Esteja atento, esteja pronto ao que o Senhor tem direcionado para você fazer, ao que o Senhor tem mostrado para você fazer. Ouça a voz do Espírito Santo, seja sensível, tenha sensibilidade, deixa o Espírito de Deus falar na tua vida. Com certeza, Deus vai te mostrar, Deus vai te direcionar o que você deve fazer, o que você deve preparar. É isso. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te direcionar, que Deus possa te mostrar o caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho do milagre, o caminho aonde o Senhor vai operar maravilhas, onde Deus vai fazer sinais, prodígios, pelo poder da sua palavra.